Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Já estamos no finalzinho do feriado de segunda-feira, né? É verdade, segunda-feira é um feriado onde o tempo não colaborou muito, mas a gente não pode desprezar um feriado, principalmente numa segunda-feira, né? E olha, datas importantes são comemoradas no dia de hoje, né? Ou data importante, a padroeira Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. Também o Dia das Crianças, tenho certeza que muitas ganharam brinquedos, né? E também o Dia do Corretor. Bom, no programa de hoje, você vai ficar por dentro da previsão do tempo com o nosso amigo, o Homem do Tempo, Celso Vernizzi, e também vamos ter uma matéria com a minha amiga Bia Damasceno, ela que vai falar sobre um assunto específico na cidade do Guarujá, de inteira responsabilidade e interesse dos nossos amigos aqui na Baixada Santista e especificamente no Guarujá. No segundo bloco, vamos conversar com o professor da ETEC, uma figura muito conhecida e respeitada, que é o professor... inclusive, por falar em professor, a gente não pode esquecer, né, do dia 15 de outubro agora, que é o Dia do Professor. O professor Luiz Paulo Neves Nunes, ele vai estar conversando com a gente sobre temas importantes no segundo bloco, o retorno das aulas nas escolas particulares no estado de São Paulo, o retorno das aulas em 2021, a qualificação, né, das pessoas para o mercado de trabalho, enfim, tudo isso no programa de hoje, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. O que foi a produção? Estão fazendo sinal para mim ali. O que Paulo Sérgio... Não, mas peraí, o Paulo Sérgio é quarta-feira, é o dia do seguro geral. Ele está no vídeo, é mesmo? Ô, Paulo Sérgio, pois não, hoje é segunda-feira, mas fique à vontade, o Hora Geral também é seu. Boa noite, querido amigo Douglas Gonçalves. Boa noite, amigos que assistem o programa Hora Geral. Hoje não é quarta-feira, não é dia de seguro geral. Pois bem, eu estou aqui para dar um recado nesse dia tão especial, 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil, a Nossa Senhora da Aparecida, e um dia muito especial, é o meu dia também, Dia do Corretor de Seguros. Então, estou aqui hoje em nome do Clube dos Corretores de Seguros, no qual eu estou presidente atualmente, falando em nome de todos os corretores de seguros da Baixada Santista. Parabéns a todos nós que vamos além de simples vendedores, não é verdade? Nós somos consultores de seguros, temos como missão principal a proteção da nossa sociedade como um todo, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, nas mais formas variadas, nos mais variados ramos de seguros. Não é? Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro empresarial, até mesmo previdência privada, consórcio de automóvel, consórcio de imóvel. Então, nós somos consultores e levamos tranquilidade à nossa sociedade. Estamos junto aos nossos clientes na alegria e na tristeza. Na tristeza, estamos sempre ali para tentar solucionar qualquer problema que seja, de qualquer tamanho, não é verdade? Então eu deixo aqui o meu forte abraço a todos os meus amigos de profissão, corretores de seguros, que levam à sociedade sempre uma certa tranquilidade, principalmente no momento mais difícil de nossas vidas, não é verdade? Estamos aqui durante o ano inteiro, durante uma vigência de apólice inteira, e às vezes até clientes que não têm seguro nos procuram, a gente ajuda também, não tem problema nenhum, é uma satisfação. Por isso, Douglas, muito obrigado por esse espaço, um querido espaço, vamos dizer assim, eu gosto muito da casa, por deixar, né, por nos permitir essa homenagem a essa profissão tão honrosa, a qual, né, não querendo aqui falar da minha idade, né, que eu sou um menino novo, estou para fazer 30 anos, eu já estou há 20 anos, 21 anos, comecei com 9 como corretor de seguro. Brincadeira, pessoal.
mas já tenho 21 anos aí de profissão e sou muito grato a tudo que o seguro fez, não só por mim, mas por muitas pessoas que precisaram um dia de uma consultoria. Tá bem? Muito obrigado. A minha homenagem aqui aos corretores de seguros e um beijo a todas as crianças do Brasil. E a Nossa Senhora, padroeira do Brasil, também nos protejam. Tá bem, Douglas? Muito obrigado aí. Um forte abraço e quarta-feira sim, tem seguro geral. Espero você. Até lá, um forte abraço. Entendi. É porque hoje é o dia do corretor de seguro. Tá certo, viu? Ô Paulo Sérgio, você que é o nosso corretor de seguro, responsável do quadro Seguro Geral, eu quero aproveitar na sua pessoa, né, abraçar todos os corretores de seguro pelo dia de hoje, que é comemorado o Dia do Corretor de Seguro. São profissionais que lutam diariamente. O que eu sempre falo, o corretor de seguro não é só aquele que vende o seguro, né? Ele é um consultor dos segurados. Isso que é importante, tá certo? Bom, agora vamos conhecer a previsão do tempo com o meu amigo, o homem do tempo, Celso Vernizzi. É com você, Celso. Olá, amiga, olá, amigo, olá, Douglas Gonçalves, tudo bem por aí? Depois de um final de semana em que tivemos um começo instável, com muita chuva pelo litoral e até um aproveitamento depois do domingo para cá, começamos aí a semana com temperaturas novamente em elevação. Não é aquele calorão, aquele abafamento que tinha, mas de qualquer forma sobem as temperaturas e com essa elevação das temperaturas, outra frente fria que está vindo por aí vem com muita força entre quarta e quinta-feira para manter o tempo instável em todo o litoral. Portanto, entre quarta e quinta principalmente, a possibilidade maior de chuva. E na segunda quinzena desse mês vem chuva forte por aí em alguns dias. Tomara que não cause problemas, mas é bom prevenir e já ficar de olho nas regiões que são mais vulneráveis a essas chuvas mais fortes que podem acontecer com maior facilidade nesta segunda quinzena de outubro. Grande abraço a você, amiga, amigo do Hora Geral e até amanhã. Tchau, Douglas. Você tem razão, viu, Celso? Uma mudança climática incrível. Você viu como foi final de semana, amigos do Hora Geral, né? Choveu, trovoada, aí melhorou o tempo. Bom, a gente também não pode reclamar, né? O mais importante é que estamos com saúde, isso é que é fundamental. E olha, participando pelo WhatsApp 98170-1434. O WhatsApp é inteira comunicação, né? É o outro lado do público. Você aí interage aqui através do 98170-1434. Olha, um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou exibir mais uma vez para você assistir a entrevista com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Uma bela de uma entrevista que, se eu fosse você, prestaria atenção, que tem muito a ver com cada um de nós, moradores aqui da Baixada Santista. Eu volto já com Hora Geral. Estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Vamos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Professor Luiz Paulo, assim como todos o conhecem. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Douglas. Como sempre. Eu sempre, quando trago aqui o professor Luiz Paulo, eu me lembro das participações, das interatividades que ele fazia na época, acho que via telefone, né? No telejornal Opinião. Opinião, era criança, era um pré-adolescente. Exatamente. Só para que o telespectador tenha ideia, o Opinião, ele se iniciou em 4 de outubro de 93. Eu tinha 13 anos, olha só. E durou até 2008. Caramba, um telejornal que eu tive a grata satisfação de participar. Grandes apresentadores passaram por lá, o saudoso Wellington Saldo, Ferreira Neto, ainda entre nós, o Francisco Lascala, Paulo Schiff, o saudoso Ferreira Neto, o Edgar Boturão, né? Uma pleiade realmente do jornalismo. Exatamente. Você sabe, é um tipo de telejornal, de debates que faz falta aqui na nossa região. Faz falta no Brasil.
Eu lembro que existia o Jornal da Record na edição do almoço, o pessoal zoava, falava que era a hora da tosse, né? Porque tinha muitos jornalistas mais antigos, mas era uma análise política e um debate também muito saudável que faz falta nos dias de hoje, ainda mais com essa polarização que a gente vê. Você só ouve, e ainda mais os algoritmos de rede social, você só ouve o que te agrada. Exato. Quando você tem uma opinião contrária, você é atacado, mas você não é ouvido. E muitas vezes, e a política se faz assim, você pega uma opinião contrária e constrói um consenso. Você sabe, professor Luiz Paulo, muito rapidamente eu conversava com, eu não vou citar nomes porque nós estamos no momento eleitoral, mas eu conversava com um senhor e esse senhor citava um político. Ele falou assim, poxa, esse político está há quantos anos na política? Eu falei assim, olha, se ele está há X anos na política, é porque a população o reelegeu. Esse é o processo democrático que nós vivemos. Nós renovamos ou indicamos, né, ou trocamos através do voto. Sabe que você tem razão? Aonde eu quero chegar? O Telejornal Opinião e programas como esse de debate têm o intuito de ilustrar e esclarecer o público telespectador e internauta. Veja, a questão não é mudar a sua opinião. Não. Algumas vezes é confirmar o que você já sabia, até com argumentos contrários. Você pega a lógica, o método científico marxista, ele funciona desse jeito. Tem que ter honestidade nesse caso. Mas você pega uma tese, pratica a antítese e tenta desconstruir aquilo. O que sobrou é a síntese. É assim que a gente faz ciência, é assim que a gente devia fazer política. Perfeito. Viu? Por isso que eu trago o professor Luiz Paulo para conversar com os amigos do Hora Geral. Este é o Hora Geral. E a questão que eu trouxe aqui o professor Luiz Paulo, e eu quero discutir com os meus amigos aqui do Hora Geral, é que já está sendo válido o retorno das aulas nas escolas particulares em todo o estado de São Paulo. Sim. Qual a sua análise disso, professor? Falar que é prematuro é um pouco suspeito. Por quê? Porque, de repente, o Luiz Paulo é funcionário público, ele está querendo prejudicar a escola particular. Veja, não, porque educação é um todo. A educação particular, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, tem um mérito muito grande no Brasil em geral, porque realmente puxa o aluno para situação de testes e vestibular e tudo. Não que isso seja a única coisa importante, a gente precisa ter a formação do cidadão, mas isso é uma situação, excelência acadêmica, e ajuda as escolas públicas também a virem com essa excelência acadêmica. A gente vê algumas escolas públicas do Ceará que utilizam métodos que eram das escolas particulares. A mesma coisa do Centro Paula Souza, que tem uma excelência acadêmica, se inspira um pouco também na situação do ensino particular. A questão muito premente há segurança para isso? A escola, ela garante um ambiente ventilado, com o devido afastamento entre as pessoas que tem que haver. Olha, nós aqui estamos respeitando, Exatamente. Estamos sem máscara, mas estamos respeitando a distância. E não tem mais ninguém aqui no estúdio. Exatamente. Então, veja, você está falando com adolescente, com criança, como é que eu vou chegar para uma criança, meu filho mais novo de 3 anos? Não cumprimente o amiguinho, hein? Não abraça o amiguinho, não interage. Eu estava comentando, eu fui com o Guto no mercado, ele com a máscara e tudo mais, não tinha com quem deixar, acabei indo. E ele viu uma criança no outro carrinho, ele, ei menino, vem cá, vem brincar. De tão. Ele está querendo interagir. Claro, não pode deixar nesse momento. Como é que eu vou explicar para essa criança que em casa ele não pode interagir, na escola que ele está vendo, o coleguinha também não pode? Para o jovem, para o adolescente, isso até ele tem mais discernimento. Mas mesmo assim, é um ambiente, por excelência, de relação social. Agora, professor, de construir a relação. Isso é importante que o senhor está falando e é bom esclarecer ao público telespectador que o retorno das aulas está sendo permitido nas escolas particulares e não na rede municipal nem estadual, que praticamente já está definido que será só em 2021. Uma das razões que eu quis trazê-lo aqui, além de todo o conhecimento que o senhor tem, o conhecimento pedagógico, né, é justamente o comportamento que eu vejo, o senhor acabou citando, dos alunos quando do retorno das aulas, né? E isso envolve também os professores. Essa pandemia acabou mudando o comportamento das pessoas.
Será que as secretarias estadual e municipal deveriam ter, será um processo de uma consulta aos psicólogos, talvez uma reanálise desse retorno e não só estipular uma data para o retorno das aulas? Olha, é o tipo, no caso Guarujá e Santos, que são os exemplos mais próximos que eu tenho, houve uma consulta aos pais, né, se eles eram favoráveis ou não. O retorno antes do 2021. E nos dois casos, a maioria superior a 80% falou que não confia, que não tem a segurança para mandar os filhos agora. Certo. A partir de 2021, passado, então, esses 3 meses que ainda falta para o final do ano, mais os 2 primeiros meses do ano que vem, né? Ou o primeiro mês, passado 3, 4 meses, eles teriam a confiança já, porque a vacina já está encomendada, no caso do governo do estado de São Paulo, a vacina de Oxford deu uma travada agora, mas vejam, a grande questão que você levanta do amadurecimento psicológico, tanto dos alunos, mas também dos professores. Nós somos humanos. Como é que a gente fala? Tanto do corpo docente como discente. Discente, né? E administrativo também. Também. Porque assim, eu falo brincando na ETEC, uma das pessoas que eu falo, se espirrar saúde e tudo mais, é a pessoa que faz meu pagamento, né? Que ela registra o pagamento. Ela é uma parte importante da escola, que eu interajo, que afinal ela cuida da minha vida funcional, a secretaria acadêmica cuida da vida administrativa funcional do aluno, né, com relação a histórico e tudo mais. Esse pessoal precisa ser abraçado no sentido amplo, né? Precisa ser bem recebido também. Eles mantiveram a estrutura administrativa das escolas funcionando sem professor e sem aluno. Como é que a gente vai avaliar isso? Como é que eu posso chegar numa colega professora de 10, 15 anos e falar, ô querida, tudo bem? Sabe, chega a ser cruel eu não poder ver uma pessoa querida, uma pessoa que eu trabalho há tantos anos, um aluno, e não poder abraçar. Eu falei justamente isso porque, com certeza, eu não tenho esses dados, mas é fato pelo número de pessoas que faleceram da Covid-19. Tem famílias que, de repente, o aluno perdeu alguém por causa da Covid. Exatamente. Tem professor que vai retomar a sala de aula que perdeu algum parente. Como que será a estrutura dessas pessoas ao retorno de uma normalidade pós-vacina Covid-19, pós-pandemia? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma taxa de mortalidade, nós somos 3% da população mundial e a gente está correspondendo a quase 12% da mortalidade da Covid no mundo. Então, essa discussão eu não estou vendo os governos se preocuparem em travar junto à sociedade. Mas também tem uma situação, o governo não faz isso, em geral, qualquer governo, porque se eles trouxerem isso à baila, vai faltar profissional de saúde mental para tratar tanta gente. Então, de certo modo, um programa de televisão, um programa de rádio, uma live da internet... As mídias, de uma forma geral, elas precisam ter também essa função didática de chegar às pessoas e falar que, eu sei, é difícil não poder abraçar, não poder beijar, não poder interagir fisicamente, ainda mais nós brasileiros somos tão calorosos, tão o sangue latino. Receptivos, né? Mas a gente precisa. Que bom, se você encontrar uma pessoa, voltou ao seu filho, a sua filha, você mesma voltou a trabalhar em escola particular, enfim, olha para a pessoa, mesmo com a máscara, e fala, que bom que eu estou podendo estar aqui com você, não é mais a tela. Dá o soquinho, depois a gente se abraça. Mas esse momento do encontro deixa claro para a pessoa que você está muito feliz de vê-la, que você só não consegue abraçar naquele momento. Isso já é um acalento, isso já ajuda no receptivo da pessoa. Falar, nossa, eu estou num lugar que eu sou querido, eu estou num lugar que sentiu minha falta, com pessoas que sentiram minha falta. Este é o Hora Geral. E nós estamos conversando com o professor Luiz Paulo. Professor, eu não posso perder essa oportunidade, isso me incomoda. E acredito que incomoda uma parcela significativa do meu telespectador e internauta. Nós, nada contra, eu gosto sempre de esclarecer antes, porque às vezes as pessoas não entendem. Eu acredito que nós somos todos iguais, inclusive na cor. Mas nós temos, por exemplo, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que é um feriado em alguns municípios do estado de São Paulo, como é o caso de Santos. Mas nós não temos o feriado no dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor e que nós estamos próximos. E no meu entendimento, o professor, ele merece total atenção. Nós temos um exemplo que, se não me engano, acho que é na China, né,
que é o único país onde o professor, é a única atividade profissional onde o professor ele é reverenciado. Né? É o Japão. O Japão. É o Desculpa, único Japão. profissional que não precisa fazer reverência para o imperador. O imperador é que faz reverência a isso. Exatamente, obrigado pela correção. Né? Então, e o senhor é um professor. Eu não estaria aqui se eu não passasse pelos bancos escolares, por exemplo. Bom, a gente tem uma situação, a maior parte do professorado no Brasil é da rede pública, municipal, estadual e, em menor escala, federal. Então, algumas vezes há uma troca, em vez de celebrar o 15 de outubro como a data do dia do professor, o ponto facultativo é dado no 28 de outubro, que é o dia do funcionário público. Mas aí a gente não está prestigiando o professor, a gente está falando do professor que é servidor público. Ora, eu vou perguntar assim, e aquele professor que passou pelo menos, não estou falando, mas pelo menos 7 anos no conservatório musical aprendendo piano? É um professor também. Ah, ele não tem licenciatura, ele tem a excelência para ensinar piano. É um professor. Concordo. Ele não é celebrado? Ele não pode ter aquele momento de celebração para si? Vamos pegar, pode parecer, mas não tem a licenciatura ou bacharel em educação física, né? O CREF pode até vir em cima de mim, mas aquela pessoa que aprendeu determinada modalidade esportiva com excelência e agora dá aula daquilo, não é um professor também? Veja, a palavra professor, ela tem o mesmo radical de profeta. O profeta, ele fala uma verdade que virá. Ele fala alguma coisa... É verdade. E o professor? Ele antecipa um acontecimento. O professor, ele fala a verdade de agora. Então, essas pessoas, não importa se ele é servidor público, se ele tem uma licenciatura ou não, no caso de uma formação acadêmica, mas se ele está no papel de ensinar alguém, pegar o seu conhecimento, a sua vivência e tentar colocar para essa outra pessoa para que ela aprenda, ele merecia sim que o 15 de novembro, não vou dizer um feriado, mas que fosse um momento de reflexão nas mídias, fosse um momento de reflexão e de reverência da sociedade. Só que a gente tem uma sociedade hoje que, infelizmente, quando você chega com um dado científico, a pessoa quer refutar com opinião. E aí fica difícil, né? Tanto fica difícil que nós temos hoje um grande ganho, que é com relação às redes sociais, que aceitam tudo. Mas quando você tem, vamos supor, uma falta de cultura por parte de uma parcela da população, né, nós corremos um risco de aceitar tudo que vem nas redes sociais sem saber a procedência, sem saber a fonte. Né? Nós tivemos um caso, e vale a pena a gente lembrar, para não esquecer, o caso da Fabiana de Jesus, aqui no Guarujá, que confundiram que era uma mulher que estava sequestrando crianças. Ela foi linchada até a morte, depois viram, não é ela, só que era tarde demais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de uma qualificação profissional, o professor passa pelo professor. Exato, né? Necessariamente. Quando a gente quer uma retomada do crescimento do nosso país, passa pela... Nós temos aqui no Porto de Santos o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária. Vem a modernização do porto na década de 90, mas não veio a qualificação profissional dos trabalhadores. Exatamente. Olha só, estou tendo ideia. Você me fez lembrar quando o antigo terminal de fertilizantes foi aprovado na margem esquerda, aqui em Guarujá, veio a promessa, não, o porto vai se expandir para Guarujá e vai trazer muitos empregos. Sim. Aí abriu-se a Rua do Adubo para poder dar acesso mais rápido, né? Aí dali no Pinês começou a dar fluidez na direção do porto. Aqui na Santos Dumont, né? Na Piaçaguera. Você, em vez de chegar até lá ao final, você no meio do caminho entra ali na altura do Boa Esperança, perto do 1º de maio. E aí, o que aconteceu? Não veio a qualificação profissional, porque quem ia gerenciar, como a gente não tinha mão de obra qualificada aqui na cidade, quem ia gerenciar veio de Santos, veio de São Paulo, veio do Rio de Janeiro. O que sobrou para Guarujá? Mão de obra braçal. Nessa altura, a gente não tinha ETEC. Caberia aos governantes da época pegar a escola técnica que existia na cidade, o 1º de maio, pegar o Acácio de Paula Leite Sampaio, que era a Escola Técnica Municipal de Santos, e falar assim, nós vamos formar trabalhador portuário aqui. E vamos chegar para a Codesp, vamos chegar e falar, olha, para contratar, se você quer isenção fiscal e tudo mais, para contratar tem que contratar a mão de obra formada e daqui. Professor, cada vez que eu entrevisto, eu fico assim indignado, não com o senhor, mas com a grande possibilidade da gente retomar essa região por atitudes políticas, sim, mas de bom senso, e elas não acontecem. Eu vou rapidamente até Cubatão. Cubatão tem um polo petroquímico
que, olha só, recentemente, não, alguns anos atrás, fizeram um levantamento. A maioria dos trabalhadores vem de Santos, depois de São Vicente, e em terceiro lugar de Cubatão. E muitas empresas do Paraná se instalam e terceirizam a mão de obra no polo industrial de Cubatão. Hoje são mais de 12 mil desempregados. E eu não vi nenhuma administração. Você pode pegar a Ney Serra, pode pegar a Passarelli, pode pegar Clemon, pode pegar Márcia Roda, pode pegar Ademário, né? Nunca tiveram uma política para qualificar a mão de obra de Cubatão para minimizar o desemprego. É óbvio, professor, que a gente não quer 100% de mão de obra, mas que a maior parte seja do município, Sim. que daí a economia vai girar na cidade e fortalece esses municípios. É aquela coisa, se você não pensa do todo, veja, eu tenho o Cubatão chegou a ser a maior arrecadação, agora diminuiu, mas chegou a ser a maior arrecadação. Nessa época que você falou, do Ney Serra, do Passarelli e antes. Sim, época da Cosipa. Veio o polo, a Poli USP em Cubatão. Nesse momento, não era o momento de conversar com a reitoria da USP, falar assim, olha, além da Poli, além da formação de engenheiros, traz um colégio de aplicação aqui, traz um colégio técnico da USP, já que o Centro Paula Souza ainda não tinha começado a sua expansão. Cubatão seria um lugar de excelência para isso. Mostra disso é que a sexta maior escola, a melhor escola pública do Enem do estado de São Paulo é a Federal de Cubatão. Então, gente qualificada, gente inteligente em Cubatão, existe. Existe. Mas se você não estimular essa excelência, não vai acontecer. Professor Luiz Paulo, eu quero agradecer sua participação, quero parabenizá-lo em nome de todos os professores, né, no próximo dia 15 de outubro, e eu preciso trazê-lo mais vezes, porque não tem tema que o professor Luiz Paulo não saiba discorrer, mas a produção já está fazendo sinal para mim que já esgotamos o nosso tempo. Obrigado pela sua participação. Grande prazer, Um abraço a todos e até o próximo programa. E qualquer pauta, qualquer discussão, utilize o nosso WhatsApp, 981701434. Abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.